Bom, galera, boa tarde a todos e um bom começo de semestre. Espero que todos estejam bem renovados, né? E com mais força para que possamos continuar esse semestre e que possamos trabalhar e procurar compreender mais o assunto, né? O primeiro semestre que passou, vamos recolher os nossos erros e nossos acertos e procurar melhorá-los, né? Vamos agora nos preocupar um pouco mais, porque já estamos em reta final de ano, praticamente são dois bimestres que passam rápido, então vamos procurar recuperar um pouco o tempo perdido. Bom, o nosso conteúdo nós vamos continuar a partir da termodinâmica. Nós vimos a primeira lei da termodinâmica e vamos continuar a partir daí. Bom, vou mostrar aqui, nós vimos a primeira lei da termodinâmica, nós vimos o seguinte, vamos relembrar a primeira lei. Bom, a primeira lei da termodinâmica é a seguinte: corresponde, na verdade, ao princípio da conservação de energia. Assim que o calor fornecido ou retirado, quantidade de calor que chamamos de Q, de um sistema, resultará na realização de um trabalho e na variação de energia interna de um sistema. Então, o que acontece? Quando um calor é fornecido a um sistema ou retirado de um sistema, ele resultará na realização de um trabalho. Isso significa o seguinte, que, por exemplo, vamos supor que você tenha um objeto e esse objeto ele seja aquecido. Aqui você vai ter um gás aqui nesse meio e esse objeto, esse gás, ele vai movimentar, vamos supor, um embolo. Acontece que quando o calor é cedido, esse embolo, esse objeto aqui, ele vai se movimentar ou para cima ou para baixo. E esse movimento realizado é o que nós chamamos de trabalho. Então aqui o que nós temos? Nós temos a quantidade de calor fornecida. Essa quantidade de calor ela vai resultar do trabalho mais a energia interna do sistema, né? Então, se eu quero saber a energia interna do sistema ou um trabalho, eu vou utilizar essa primeira lei da termodinâmica, que na verdade corresponde à conservação da energia, ou seja, a energia é igual ao trabalho realizado mais a energia interna do sistema. Então essa é a nossa primeira lei da termodinâmica. Então a partir daí nós começamos a trabalhar os conceitos, né? Bom, nós vamos comparar essa primeira lei com as transformações termodinâmicas que vocês já viram, tanto nas aulas de física como também nas aulas de química. E vamos aplicar aqui nessa parte de física termodinâmica que tem a ver com o movimento a partir dessas transformações. Bom, aqui nós temos o seguinte: transformações termodinâmicas em gases e a primeira lei da termodinâmica. Pessoal, aqui vocês estão vendo nesse gráfico o seguinte: o que esse gráfico apresenta? Aqui eu tenho um gráfico com as duas variáveis, volume e pressão. Então, se eu tenho uma variação de volume, se eu tenho uma variação de pressão, então eu vou ter uma variação e essa variação vai resultar em trabalho, representado pela letra T, né? Então, esse trabalho é justamente essa área que vocês estão observando aqui, toda essa área, né? É o que nós chamamos de trabalho, representado pela letra W. Então, se eu quiser calcular, por exemplo, a área neste gráfico, se eu quiser calcular o trabalho neste gráfico, basta calcular essa área, que é a área do trapézio. Aí, lembrando que a área do trapézio
nós temos que lembrar que o trapézio é base maior mais base menor dividido por 2, onde a base maior é essa aqui, a base menor é essa, a base maior é essa, e esse aqui é a altura. Esqueci que tem altura também. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Bom, então na nossa primeira transformação nós temos a transformação isovolumétrica. O que significa isovolumétrica? Significa que não vai variar o volume vai permanecer constante. Então, se o volume permanece constante, o que nós temos que entender? Nós temos que entender se o volume vai permanecer constante, não haverá trabalho. Por quê? Porque esse embolo não se movimentará, ele permanecerá parado. Portanto, o que nós temos aqui? Trabalho igual a zero. Se o sistema está recebendo calor, significa que eu tenho a energia interna, o trabalho, a energia interna é maior do que zero e a pressão também é maior do que zero. A mesma coisa aqui. Se o sistema está cedendo calor, então a variação de temperatura é negativa, já que está cedendo, e a pressão interna também vai ser negativa. Então nós temos aqui os dois sistemas. Então, o que acontece quando não há trabalho? Quando não há variação de volume, vai acontecer o seguinte. Lembrando que a primeira lei da termodinâmica diz respeito à questão da conservação da energia, que você tem Q igual ao trabalho realizado menos, mais a variação de energia interna. Então, o que significa? Se não há variação de volume, significa que esse embolo vai ficar parado. E se ele ficar parado é porque não haverá trabalho. Não havendo trabalho, isso aqui significa zero. Sendo zero, então vai significar que a quantidade de calor recebida ou cedida será igual à energia interna do sistema. Ou seja, o sistema está apenas recebendo o calor ou cedendo o calor. Então, a quantidade de calor vai ser igual à quantidade de energia interna, a variação interna. E esse sinal vai depender se ele vai ceder ou vai absorver calor. Nesse primeiro aqui, quando ele está recebendo a temperatura, então nós temos aqui que a variação de energia interna é igual à quantidade de calor, é positiva. Se ele está cedendo calor, então a variação de energia interna é negativa. Então aqui nós temos os dois gráficos representando essa situação, como vocês podem observar. Aqui eu tenho a pressão final e a pressão inicial aumentou, realmente aumentou, ou seja, recebeu calor. Então, eu tenho o volume inicial e o volume final. Há uma variação, está subindo. No segundo caso, não. Eu tenho a pressão final e a pressão inicial. Observe que ela está variando, está descendo. Então, nesse segundo caso, eu estou cedendo calor. Bom, isso aqui é quando a variação ela é isovolumétrica. Agora nós vamos ver quando a variação é isobárica.
agora nós vamos ver a transformação isobárica e a primeira lei da termodinâmica. A transformação isobárica é a transformação que ocorre com pressão constante. Então, nesse caso, a pressão ela será constante, ou seja, ela não aumentará, né? O que vai aumentar neste caso aqui, que vamos falar, é sobre a questão da volume e temperatura. Então vamos analisar duas situações, quando o gás aquecido e quando o gás resfriado. Bom, o gás sendo aquecido, o que acontece aqui? Você observar, o gás está sendo aquecido, ou seja, está recebendo quantidade de calor. Então esse símbolo ele vai se movimentar, né? Aqui eu tenho essa movimentação, e essa movimentação é resultante do aquecimento deste gás. Então eu tinha um volume inicial e o volume final. Então, as grandezas pressão e quantidade de matéria permanecem constantes, né? Ou seja, a pressão e a quantidade de matéria. O gás realiza trabalho positivo, porque vocês estão vendo que ele se movimentou, né, nesse sentido. Então, o gás vai ser positivo, uma vez que há um aumento. Como a realização de trabalho positivo, parte do calor fornecido foi perdida em forma de trabalho. O restante se transforma em aumento de energia interna. O que acontece? Quando ele realiza um trabalho, ele perde parte dessa energia. Por exemplo, eu vou realizar um trabalho. Então, para eu realizar um trabalho, eu preciso de força. Então, quando eu realizo esse trabalho, eu perco essa força. Então, a mesma coisa é aqui. Quando ele realiza esse trabalho, ele perde quantidade de calor. Por isso que fica negativo aqui. Então, aqui eu tenho o seguinte, o gráfico da pressão e do volume. A pressão permanece constante, mas o volume se modifica ao longo, né, do trabalho realizado. Volume inicial e volume final. O que acontece quando o gás está sendo resfriado? Então, nesse caso aqui eu tenho um bolo aqui em cima. Quando o gás é resfriado, há uma compactação das partículas, então ele desce aqui. Descendo, ele está realizando trabalho também. Só que nesse caso é um trabalho negativo, por isso esse trabalho vai ser menor do que zero. Então, o que vai acontecer aqui? Como ele está realizando um trabalho negativo, eu simplesmente, o que vai acontecer aqui? Ele vai ficar negativo aqui, então eu posso calcular minha quantidade de calor, sendo que, como o trabalho é negativo, mudando o sinal, eu vou ter, passo esse para cá negativo também, então eu vou ter o seguinte, a minha quantidade de calor vai ser o resultante da soma do calor da energia interna, como vocês podem ver, mais a quantidade de trabalho. Porque aqui era negativo, que a gente muda o sinal, certo? A gente vai fazer as modificações. Esse sinal que era negativo vai ser positivo, porque já que o trabalho é negativo, significa que o menos W da forma menos o W do trabalho negativo, então dois sinais iguais, mais, então aqui vai ficar W positivo. Então, todo o sistema será positivo nesse caso. Por quê? Porque quando ele realiza um trabalho, ele gasta energia. Quando esse trabalho é negativo, significa que ele está poupando energia. Então, poupando energia quer dizer que ele está somando. Por isso que, nesse caso aqui, a forma é essa aqui. Então, como nos sistemas acima a pressão é constante, ou seja, ela não se modifica, a força também é de modo que o trabalho pode ser calculado por... O trabalho, no caso aqui, a gente pode calcular da seguinte forma. Já que a pressão é constante, eu posso dizer que o trabalho é igual a F vezes a distância, ou seja, a força aplicada vezes a distância em que o objeto se moveu. Então aqui eu tenho P, pressão, a área vai ser o quê? A área vai ser isso aqui, ó.
a variação de volume, como vocês podem observar, vezes a pressão. Vocês podem observar, como isso aqui é um retângulo, é base vezes altura. Pronto. Então, substituindo aqui na fórmula, nós temos que o trabalho, no caso era força, a gente troca por pressão. Então, o que acontece? E a variação de volume é justamente a distância percorrida, que é o D. Essa formulazinha, vocês podem encontrar essas fórmulas no livro do primeiro ano, né? Sobre as leis de Newton. Então, o trabalho vai ser a força vezes a distância. Nesse caso, o trabalho vai ser a pressão, que se compara a força, vezes a distância em que o objeto foi empurrado. No caso aqui, a variação de volume. Então, aqui nós temos a formulazinha da transformação isobárica, ou seja, quando não há a variação de pressão. Continuando, agora nós vamos observar o que foi a isobárica. Nós vimos a transformação isovolumétrica e, dando prosseguimento, nós vamos resolver algumas questões referentes a essas duas transformações. Bom, vamos aqui à primeira. Bom, o que está dizendo aqui? Observe o gráfico e determine a variação de volume. Pessoal, o que está acontecendo aqui? Eu tenho uma transformação, né? O que nós temos aqui? Nesse ponto aqui, eu tenho o que eu chamo de pressão e aqui eu tenho volume. Então, um gráfico entre pressão e volume. Então, P vezes V. O meu gráfico é esse. Observe que a pressão inicial era 10, o volume inicial era 10 e o volume final 50. Então, houve uma variação de volume. Então, portanto, está havendo um trabalho aqui. Se variou o volume é porque houve um trabalho. Então, esse trabalho aqui, nesse sentido positivo, significa que se a gente fosse analisar e pedisse para a gente analisar esse gráfico, ele está realizando um trabalho positivo ou um trabalho negativo? Um trabalho positivo, porque está se movimentando nesse sentido. Então, determine a variação de volume. Bem simples, o volume final é esse aqui e o volume inicial é esse aqui. Então, para fazer a variação, eu simplesmente vou pegar o volume final menos o volume inicial. Então, o volume final aqui vai ser 50 menos 40. Então, 50 menos 40, nós temos, aliás, 50 menos 10, né? Já estava dando a resposta. Então, a minha variação aqui vai ser de 40. O meu volume aqui vai ser de 40 metros cúbicos. Ele quer também que a gente determine a variação de pressão. Do mesmo modo que nós resolvemos a letra A, resolveremos a letra B. A pressão final é 8 e a pressão inicial 5. Então, a variação de P, pressão, vai ser justamente 8 menos 5. 8 menos 5, 3.
Agora que a gente calcule o módulo do trabalho. Pessoal, o que significa módulo? Módulo quer dizer o valor do trabalho realizado. Aqui eu posso calcular o trabalho realizado simplesmente calculando essa área aqui, que é essa área do trabalho realizado. Então, essa área aqui, pessoal, ele é um trapézio. E aí, lembrando que para calcular a área de um trapézio, a gente faz base vezes altura, base maior mais base menor, multiplicada pela altura, dividido por 2. Bom, aí para calcular o módulo da questão, eu fiz aqui, anotei, nós vamos calcular esse trapézio aqui. Então, para calcular o trapézio, eu tenho que saber quem é essa base menor, a base maior e a altura. Bom, a base menor é essa distância aqui. Aqui inicialmente é 0, então de 0 a 5, 5. Então o B é 5, ou seja, a base menor é 5. Essa distância daqui para cá começa do 0 e chega até o 8, então o B maior é 8. Então já tem a base maior e a base menor, 8 e 5. A altura vai ser justamente a variação de volume aqui embaixo. A altura é essa parte aqui que é reta. Então, 50 menos 10, 40. Agora é só aplicar na fórmula do trapézio. A fórmula do trapézio é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então, 8 mais 5 vezes 40. 13 vezes 40 dividido por 2, 260 joules é o trabalho realizado aí na questão. Aí aqui na letra D ele pergunta: determine se esse trabalho é realizado pelo gás ou sobre o gás. Bom, ele está perguntando se esse trabalho é positivo ou negativo. Se for realizado pelo gás, significa que ele será positivo. Se for realizado sobre o gás, significa que será negativo. E realizar sobre o gás, significa que ele está descendo. Então vamos ver aqui. Vamos observar. Bom, pelo nosso gráfico, que ele está subindo, eu já posso determinar que esse gás, esse trabalho é realizado pelo gás, né? Pelo gás. Só por esse motivo eu já consigo determinar que é um trabalho positivo. Bom, então nós vimos que o trabalho é positivo, então ele é realizado pelo gás, certo? Então, toda vez que a questão especificar pelo gás ou sobre o gás, você vai observar se ele é positivo. Se ele for positivo, é realizado pelo gás. Se ele é negativo, ele é realizado sobre o gás. Bom, agora nós vamos a um segundo exemplo. Ó, um sistema termodinâmico formado por um gás ideal recebe uma certa quantidade de calor igual a 2000. Bom, então aqui nesse caso aqui, um sistema termodinâmico formado por um gás recebe uma quantidade de calor igual a 2.500 joules, que é um J, e realiza uma transformação termodinâmica apresentada pelo gráfico abaixo. P vezes V, pressão vezes volume. Bom, então aqui eu tenho uma pressão e aqui eu tenho um volume. Então o que a gente pode observar? Nós estamos observando que a pressão ela é constante, porque essa semi-reta, ela não se modifica, ela permanece constante, nem sobe nem desce, então a pressão é constante. Então, identifique se o sistema está realizando ou recebendo trabalho. Pessoal, é só observar a seta. Vocês estão observando que conforme vai variando aqui a pressão, aliás, conforme vai variando o volume ele está variando ó, nesse sentido. O volume inicial 10, o volume final 50. Então houve uma variação, portanto há uma realização de trabalho nesse sentido. Portanto, como o volume está aumentando, é um trabalho positivo. Então o sistema está realizando o trabalho, ele não está recebendo, ele está realizando.
Essa é a resposta desse aqui. Bom, calcule o módulo do trabalho realizado. Pessoal, quando ele falar calcular o módulo, é justamente calcular essa área. É calcular essa área aqui. E nós vimos que quando a transformação é isobárica, ou seja, quando não há variação de pressão, o trabalho vai ser calculado por P, significa pressão, vezes a variação de volume. Bom, então aqui no caso, como a pressão ela é constante, então nós vamos apenas calcular a área aqui, né, que é um retângulo. Então a gente sabe que retângulo é base vezes altura, no caso aqui a pressão, vezes a variação do volume. Então 30 vezes a variação de volume, que é 10 menos 50 menos 10, 40. 40 vezes 30, 1.200 joules. Então essa aqui vai ser o trabalho realizado aí pelo sistema. Então ele agora quer que a gente calcule a variação interna, né? A variação interna aí na questão. Bom, para calcular a variação interna, nós usamos a seguinte fórmula: a variação interna é igual a quantidade de calor menos o trabalho realizado. Então, a variação interna vai ser, nós já temos o calor. Na questão ele nos disse que a quantidade de calor recebida é de 2.500 joules. Então 2.500 joules menos o trabalho realizado, que foi de 1.200. Fazendo a diferença aí, então nós vamos ter a variação interna de energia interna, vai ser de 1.300 joules, né? Pronto. Então nós temos a variação interna aí dessa atividade. Deixa eu só parar aqui. De 1.300. Então vocês viram que esses exemplos são bem simples. Então quando quisermos calcular o módulo, basta calcular a área apresentada pela figura, e aí nós determinamos o trabalho realizado, ou o módulo, né? Bom, então terminamos essa aula por aqui, e agora vamos resolver exercícios.